Fala pessoal, Tricolor aqui com mais um vídeo com as últimas notícias do Fluminense nessa semana que começa agitada e polêmica depois do jogo de sábado que revoltou a torcida tricolor. Mas agora é hora de focar na Libertadores que começa amanhã. O Fluminense encara o Grêmio no Couto Pereira no primeiro jogo de ida das oitavas de final. O Flu vive uma das maiores séries invictas da competição com 14 jogos sem ser superado, com 9 vitórias e 5 empates. E apesar da má fase do Fluminense no Brasileirão, esperamos que esse jogo da Libertadores seja diferente e que o time traga pelo menos um empate e que volte todo mundo inteiro, sem lesões. A nova lista dos guerreiros que vão disputar o torneio já está pronta. O Fluminense enviou à Conmebol a nova lista de inscritos para a Libertadores com as 5 alterações já para os jogos das oitavas de final. Assim ficam à disposição do técnico Mano Menezes os zagueiros Thiago Silva e Inácio, os volantes Facundo Bernal e Nonato e o atacante Kevin Serna. Inácio, porém, não pode encarar o Grêmio amanhã, pois cumprirá suspensão por ter sido expulso na primeira fase da competição quando ainda defendia o Sporting Cristal. Outra notícia que está bombando nas redes sociais é a declaração de 3 ex-árbitros, Manuel Serapião, Carlos Eugênio Simon e Alfredo Loebelin, em entrevista ao site UOL, que responderam se entendem que Daronco apita mal e se ele deveria mesmo encerrar a carreira. Essa polêmica se deve à absurda atuação de Anderson Daronco no clássico de Fluminense e Vasco no último sábado, ao validar o primeiro gol do rival claramente irregular, refutando inclusive a recomendação do VAR, gerando uma proporcional reação do presidente tricolor. Mário Bittencourt, em entrevista, declarou que o árbitro vem cometendo erros seguidamente e este superou os limites do grosseiro, e que deveria pedir a sua aposentadoria. Veja as declarações. Daronco ainda tem muita lenha para queimar e com muita eficiência. É verdade que precisa de algumas orientações, como dinamizar mais o jogo e ser mais preventivo, coibindo as pequenas atitudes ilegais de jogadores. Todo árbitro passa por má fase e precisa ser acolhido, acompanhado e orientado, mas a comissão de arbitragem da CBF faz isso muito mal. Não estabelece diretrizes claras, não sabe o que fazer com o VAR, pune árbitros publicamente os expondo e os deixando inseguros, assustados, em especial porque aplica punições de modo seletivo, o que além de antiético, produz resultado desastroso. Quando encerrei a carreira em 2010, era obrigatório o árbitro parar aos 45 anos. Anos depois a FIFA voltou atrás dessa decisão. A decisão de parar ou não cabe ao árbitro, ele que tem que saber o momento certo. Para exercer a arbitragem na sua plenitude, o árbitro deve estar bem fisicamente, tecnicamente e psicologicamente. Anderson Daronco é um bom árbitro e está sobrecarregado, apitando os principais jogos e isso gera um desgaste. Nesse caso é importante a comissão de arbitragem chamá-lo para uma conversa, porque ela precisa de um árbitro como Daronco em plena forma. Ele não está em um bom momento. Nunca achei Daronco um grande árbitro, ele fica conversando com o VAR o jogo inteiro. Fez o nome dele muito mais por ser um grande árbitro, literalmente falando, no sentido físico do que na parte técnica, mas não acho que seja um motivo de parar. Todo árbitro passa por boas fases e outras mais difíceis. A sequência ruim que ele está passando é por culpa da comissão de arbitragem que continua escalando. Seria legal ele se afastar um pouco, ou pelo menos nos grandes jogos, passar por um processo de reestruturação, principalmente psicológica, e voltar a atuar se for o caso. Ele não está lá porque está implorando na CBF, batendo na porta e pedindo escala, está lá porque alguém escalou. Tá óbvio, né pessoal, que é hora desse incompetente dar um tempo, se aposentar de vez ou largar a corrupção, porque assim não dá pra ficar. E agora me diz o que você achou dessas declarações, e qual o seu palpite pro jogo de amanhã? Comenta aqui Tricolor, e não esquece do like no vídeo para fortalecer o canal da Tricolora. Muito obrigada, Vitória Fluminense!